Obrigado, Senhor. Queremos mais ainda, mais, Senhor. Queremos mais, Senhor, mais de Ti nos nossos corações, Senhor. Mais de Ti, Senhor, nos nossos lares. Mais de Ti, Senhor. Clamamos por mais de Ti, porque o Senhor é o nosso bem maior, é a nossa riqueza. O Senhor é tudo para nós, aleluia. Oh Espírito Santo, o Teu reino, Senhor, é sempre eterno. Um reino de paz, de justiça e de alegria no Espírito Santo, aleluia. É um governo que jamais terá fim. É o governo de Deus, é o governo do nosso Senhor. É o Senhor que governa, é Ele, a última palavra é dEle. Nenhum dos planos do Senhor podem ser frustrados, aleluia, porque Ele é o soberano. Ele é poderoso nas batalhas. Você não está só, eu não estou só. Nós temos um Deus que peleja por nós, que está assim, ó, do nosso lado, todos os dias, o nosso Deus, Ele está do nosso lado. Ele escolheu nos amar, Ele nos protege, Ele está conosco todo o tempo, nas dores, na alegria. Ele é contigo, Ele é comigo, aleluia. Vamos cantar para esse Deus, aleluia. Tua igreja
Graça e paz a todos. Amém? Nesse momento nós queremos conhecer as pessoas que estão nos visitando aqui pela primeira vez. Você que nos visita, levante a sua mão assim, nós queremos conhecer você. Tem um rapaz aqui, outro rapaz ali. A igreja pode cumprimentar eles. Sejam muito bem-vindos à Igreja Batista Cidade Nova, né? Aqui nós nos reunimos para adorar ao Senhor, e a sua presença é muito importante aqui, e que Deus continue a falar, a ministrar o seu coração, através dos louvores, através da palavra. Então sejam muito bem-vindos no nosso meio, como irmãos em Cristo, amém? Glória a Deus. Vamos continuar então adorando, enquanto a igreja cumprimenta os nossos irmãos aí, amém? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Vocês estão todos de pé, estão cheios assim, sentindo mesmo a presença do Senhor. Ai, glória a Deus. Que maravilha, Senhor. Como é bom estar reunidos na tua presença. Obrigado, Senhor. Obrigado. Antes de cantarmos esse último louvor, eu queria convidar você a pensar comigo algo que o Senhor falou ao meu coração.
cuidar. Eu já até compartilhei com as minhas amigas hoje, mas é algo muito lindo. E eu estava lendo Jó, e depois que Jó, ele ora pelos amigos dele, e ele abençoa os amigos dele, o Senhor dá tudo em dobro para a vida de Jó. Vocês lembram que Jó, ele perdeu tudo, perdeu a saúde, perdeu os filhos, e aí Deus restaura e dá tudo em dobro para a vida de Jó, faz ele prosperar muito mais. E tudo isso é muito lindo, tudo isso é muito poderoso, muito forte. Mas o que eu achei mais lindo nesse texto, em toda a história de Jó, é porque a maior riqueza que Jó tinha, ele não abriu mão dela, que era o Senhor. O Senhor é a nossa maior riqueza. Não importa. Por mais que às vezes estamos diante de um luto, de uma enfermidade, se sentindo só, financeiramente com problemas, mas Jó, ele adorou o Senhor, porque o Senhor, ele é a nossa maior riqueza. E é isso que eu queria deixar para vocês nessa noite, no coração de vocês. O Senhor, ele é a nossa maior riqueza. Ele é o nosso bem maior, melhor. Ele é tudo, tudo que nós precisamos. Ele é o centro das nossas vidas. E como é bom ter um Deus assim, que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Continue esperando, continue confiando e diga: Senhor, eu vou continuar aqui agarrado no Senhor, eu não abro mão do Senhor. Se é para passar, eu quero passar com o Senhor. Essa é a melhor riqueza, a maior riqueza é ter o Senhor todo o tempo na nossa vida. Então, eu queria te convidar a cantar esse louvor de todo o seu coração, sabe? Não se importa com quem está aí do seu lado, com olhares, sabe? Cante mesmo para o Senhor, adore Ele, porque Ele é digno, Ele é maior, os planos dele jamais serão frustrados, e todo problema diante dele é muito pequeno, porque Ele é grande, Ele é forte. Amém? Amém. Posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus. Aleluia, Senhor, aleluia. Vamos cantar o Senhor. A Ti, Senhor, a Ti. Somente a Ti, Senhor. Somente para Ti, Senhor. Aleluia.
ia chamar, mas ela já está vindo. Glória a Deus. Graça e paz, igreja. Glória a Deus. Nós vamos abrir agora a oportunidade para testemunho. Então, se você quer glorificar o nome do Senhor, Deus tem feito algo na sua vida, você tem a oportunidade agora de glorificar o nome do nosso Deus. Amém, glória a Deus. Graças e paz a todos. Meu nome é Clark, sou da célula Segunda Reis e também sou da célula Isra, né? E eu quero contar um pouco que eu passei, né? Um testemunho lá no retiro de jovens. E quando eu comecei a buscar a presença do Senhor lá no retiro de jovens, eu queria ver Jesus, né? Eu falei, Senhor, se possível for, eu quero ver sua face. E aí que eu comecei a procurar, né? Procurar muito a presença dele. E a partir daquele momento eu estava de olhos fechados, eu saí daquele lugar e fui levado para um lugar que era tipo se fosse uma montanha. E era como se estivesse nessa montanha toda coberta de uma plantação de arroz. E dali eu olhei para o alto daquele morro, né, daquele monte, e vi uma luz que era mais raiante do que o sol e mais alvo do que a neve. E era tão claro que eu não conseguia focar o meu olhar direto para aquele local, né? E a partir daquele momento que eu estava muito triste, né? Eu queria sair de lá avivado da presença do Senhor Jesus. Já fez uma semana hoje, né, que a gente saiu de lá. E a partir daquele momento que eu comecei a buscar a presença do Senhor, e aí que eu vi aquela luzona lá no alto daquele monte, eu falei, Senhor, eu vou até o Senhor. Saí correndo de olhos fechados, mas conforme eu ia chegando perto, aquela claridade ia ficando mais claro, mesmo eu com o olho fechado. E aí que eu saí correndo, e eu tive a impressão que ele estivesse de braços abertos, né, para me receber. Como se ele estivesse de braços abertos. E aí, a partir daquele momento em que eu comecei a correr, que eu cheguei perto daquele local, eu comecei a falar em línguas. Deus me encheu da unção dele, da presença dele, e para a honra e glória do Senhor, eu fui avivado. E eu quero contar este testemunho, irmãos, que a gente vinha buscar mais a presença do Senhor, porque Ele está lá para nos receber, porque Jesus é misericordioso, e Ele está lá para nos usar, para nos abençoar e nos encher do dom do Santo Espírito dele. Amém? Glória a Deus, louvo ao Senhor. Glória a Deus. Alguém mais gostaria de glorificar o nome do Senhor? Amém. Boa noite, igreja. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo acampe em volta de nós todos aqui para ouvir a palavra do Senhor com muito respeito, porque isso é que nós precisamos, de alcançar a graça do Senhor através das nossas atenções, da nossa sinceridade, de só Deus pode dar tudo isso para nós. Então eu quero falar sobre um filho meu que tem Imperatriz, que foi que eu criei, não é filho de nascença não, eu criei. E ele teve agora esses dias com problema de coração. Ele toda a vida foi uma pessoa muito sadio, mas agora ele já está mais ou menos com 50 anos. E aconteceu esse caso com ele assim de uma hora para outra, ele doendo o peito. E a esposa dele é uma serva do Senhor, ele ainda não é não, mas eu espero que Deus coloque ele nesse caminho. E aí ela disse para ele, meu amor, bora para o hospital, para Deus cuidar de você. E ele tentando, não querendo ir, mas aí teve uma irmã dele também que veio e falou. E aí até que ele foi, a doença cresceu nele tão de repente, que foi obrigado a ele ir. Aí quando chegou lá, o médico disse para ele que ele tinha que ir procurar logo um jeito de ser operado, porque ele não podia demorar mais do que aquilo. E aí ele foi, a mulher dele disse, meu bem, nós temos que fazer o seguinte,
é pagar para poder isso sair mais rápido. E aí ele foi e fez um ajuste lá, foi para o hospital, de onde paga. E chegou lá, o médico disse, se você demora mais um pouco, você não viveria. E Deus ajudou, que fizeram a operação nele. E ele hoje de manhã mandou uma foto para mim, com ele lá, dizendo que já ia sair de lá da UTI, ia lá para a sala de repouso para poder ficar bem. E eu glorifico o nome do Senhor, porque para mim seria uma tristeza grande quando a esposa dele me deu a notícia que ele estava sendo hospitalizado, estava passando mal. Eu fiquei tão triste que eu nem sei eu não sei como eu fiquei naquela hora, porque eu nunca tive um filho, mas esse menino que eu criei, eu amo de coração. É uma coisa que eu tenho dentro de mim, foi uma vida que eu vivi. Eu tinha só 17 anos, quando eu cuidei desses 8 filhos, e todos eles eu amo como filhos. É uma bênção na minha vida, essas crianças. Hoje são pessoas adultos, pai de família. Eu tenho neto grande, já tenho bisneto, mas é uma bênção para mim. Eu fico muito feliz com eles. Que Deus abençoe. Tem mais outro, um neto meu que está lá também, em coma por causa do acidente, mas eu estou orando a Deus que Deus tome providência para levantar ele. Em nome de Jesus. Amém. Obrigada. Graças a paz, igreja. Acho que tem mais ou menos 2 meses atrás, eu vim aqui na frente sentindo muita falta de ar e sentia também muita dor no meu peito. E eu cheguei aqui e pedi para o pastor orar em mim. E ele orou. Aí eu fui para casa, continuou aquela dorzinha, mas aí foi indo e passou. Aí passou. Agora em julho eu fui na roça, eu estava de férias, né? Passei uma semana lá. E lá eu me consultei com a médica. Estava todo mundo consultando, tinha uma ação lá e eu aproveitei e consultei. Ela falou assim, eu vou te passar um check-up. E nesse check-up ela me pediu uma endoscopia. E eu fiz essa endoscopia. Eu estava sentindo muito refluxo. Aí eu fiz. O médico que fez essa endoscopia, logo ele me pediu uma biópsia, com urgência. Aí eu fui fazer essa biópsia. Aí levei na médica, né? Aí a médica olhou para mim e disse assim, filha, você é um milagre. Eu falei assim, por que, doutora? Ela disse, você estava com uma úlcera no estado avançado, estava para exportar. E agora só está a cicatriz. Você tem que testemunhar, porque isso, você é um milagre na sua vida que Deus fez, porque úlcera, ela mata. E meu pai faleceu de úlcera. Então eu estou aqui para testemunhar que o Senhor me curou naquela noite. Glória a Deus. Tem mais alguém? Foi. As paz, eu vim aqui dar testemunho da vida da minha avó, Domingas, que na quinta-feira partiu, foi descansar na eternidade com o Senhor Jesus. O Senhor nos deu o privilégio de conviver com ela os 80 anos dela. E o que eu queria dizer é que ela praticou a fé dela até o último momento da vida. Nós, nos últimos anos, estávamos cuidando dela pelo diagnóstico do Alzheimer, que avançava, mas ela sempre lutando por congregar, para manter a fé dela viva. E nos últimos 30 dias, já com um diagnóstico de câncer avançado, nós tivemos uma proximidade muito grande, pudemos praticar nossa fé com muita intensidade. Então ela ficava lá quietinha, mas a gente estava louvando, ouvindo louvores, e o esquecimento da memória, ela não apagou o Evangelho, ela mencionava vários versículos, sem errar uma vírgula. Então ela foi muito viva, a fé dela, até o final.
e ela nos deixou um legado de fé. E eu queria pedir, se você tiver como cuidar mais dos seus idosos, cuidem, conversem, olhem nos olhos deles, conversem, deem atenção, porque eles estão quietinhos, mas eles estão vivos e estão querendo atenção e cuidado. E se a gente tivesse como falar todos os recados que ela deixou aqui, e a noite toda, mas o que eu quero deixar para a igreja cuidem dos seus idosos, sejam mais próximos e cuidadosos, atenciosos. E a atenção que o Senhor me permitiu dar a ela e ter a atenção dela nesses últimos 30 dias fortaleceu demais a minha fé. E nenhum diagnóstico é maior do que o poder de Deus, o poder do Evangelho, do que ela transmitiu. E ela deixou muitos conselhos e todos eles estavam permeados de lágrimas e de fé. E eu perguntava quem é Jesus, ela dizia muito bem, muito claramente quem era Jesus. E se o incrédulo ouvisse ela falar de Jesus, eu acredito que ele se converteria, porque ela sabia descrever claramente quem é Jesus. E eu glorifico a Deus por isso. Aleluia, glória a Deus. Igreja, eu também quero glorificar o nome do Senhor. Sei que a maioria, né, já sabe que eu estou grávida. E quando eu descobri a gravidez, veio muitos medos, né, no meu coração. Porque o João, acho que a maioria também sabe, né, que o João, ele é cardiopata e é portador de uma síndrome, né? E essa doença genética tinha grandes chances de vir para o próximo filho. E assim, quando eu descobri que estava grávida, o medo, né, dominou o meu coração, porque assim, não foi uma gravidez planejada, né? A verdade é que a gente falava que não ia ter mais filhos. Mas o Senhor, alguns anos atrás, Ele me corrigiu, Ele me deu um sonho. E nesse sonho Ele falava assim: quando perguntarem para você se você ainda vai ter filhos, não responda que não vai ter, pois não é você quem manda. E foi só isso o sonho, eu acordei bem claro, né? E aconteceu, né? Estou grávida. E o medo dominou meu coração. E até o dia de fazer a morfológica ali, né, das 12 semanas, esse medo estava ali no meu coração e ao mesmo tempo em oração para que o Senhor fizesse uma grande obra e livrasse essa criança, né, da genética. Porque o João, ele foi diagnosticado na primeira morfológica, né? Na primeira morfológica já teve alteração da translucência nucal. Então, quando dá uma alteração muito aumentada, é o indicativo que a criança vai vir com alguma síndrome ou má formação, né? E o João já foi diagnosticado bem no início da gravidez. E essa gestação, ela começou com os mesmos sintomas do João. Muitas dores de cólica, né? Muitas dores. E eu vi assim, eu passando pela mesma coisa, né? Eu, meu Deus, eu não acredito, Senhor, que vai ser de novo. Mas clamando a Deus. E aí chegou o dia de fazer a morfológica e aquele medo, né? E mais para a honra e glória do Senhor, deu tudo normal, né? Glória a Deus, dentro da normalidade. Então eu quero glorificar o nome do Senhor por isso, porque o Senhor é bom, né? O Senhor é bom. E eu sei que vai ser tudo diferente dessa vez, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, vamos orar ao Senhor, vamos agradecer a Deus pelos testemunhos, né, que foram falados aqui essa noite, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Então vamos glorificar o nome do Senhor nesse momento. Engrandeça o nome do nosso Deus, diga a Ele tudo que você sente por Ele, né, o quanto o Senhor é importante para você. Glorifique o nome dEle nesse momento. Senhor Deus, Deus de honra, Deus de graça, Senhor, nós queremos glorificar o Teu santo nome, nós queremos engrandecer o Senhor, porque grandes coisas o Senhor tem feito no nosso meio, o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem cuidado, Senhor Jesus, de cada detalhe, Senhor, das nossas vidas, Pai. Nós
Nós te agradecemos, Senhor, pelas curas, Senhor, que foram testemunhadas essa noite, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio. Senhor, porque nós não somos merecedores, Pai, nós não merecemos, mas grandes coisas tem feito o Senhor por nós. O Senhor é a nossa força, é o nosso socorro, Paizinho. Nós confiamos em Ti, nós engrandecemos o Teu nome, Jesus, porque Tu és o nosso Salvador, Tu és o Senhor da nossa história, da nossa vida, Jesus. Tu és o amado da nossa alma, Senhor. A nossa alma engrandece ao Senhor. Nós glorificamos o Teu santo nome. Que o Teu nome, Senhor, seja glorificado através de nossas vidas, através de nossos testemunhos, Papai. Oh, Jesus, nós engrandecemos o Senhor. Continua, Senhor. Continua a fazer no meio desse culto, Senhor. Continua a ministrar, Senhor, nos corações essa noite. Nós queremos declarar também, Jesus, que Tu tens liberdade no nosso meio. Oh, Espírito Santo de Deus, Tu tens liberdade. Ministra sobre as nossas vidas. Ministra, Senhor, sobre os nossos corações, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glorificado seja o nome do nosso Senhor. Amém. Podem sentar. Nós vamos à palavra do Senhor. Nós vamos à palavra do Senhor. Olha, tem água aqui, rapaz. Glória a Deus, aleluia. Amém, gente. Então fui surpreendida aqui, né? Vamos lá, gente. Vamos abrir nossas Bíblias em Isaías, capítulo 35. Isaías 35. E nós vamos ler todo o capítulo. Isaías 35. Amém? Vamos ler. O deserto e o lugar solitário se alegrarão disto, e o ermo enxutará e florescerá como a rosa. Abundantemente florescerá, e também jubilará de alegria e cantará. A glória do Líbano se lhe deu, a excelência do Carmelo e Saron. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Fortalecei as mãos fracas e firmai os joelhos trementes. Dizei aos turbados de coração: sede fortes, não temas. Eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus. Ele virá e vos salvará. Então os olhos dos cegos serão abertos, os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão como cervo, e a língua dos mudos cantará, porque as águas arrebentarão no deserto, e o ribeiro no ermo. E a terra seca se tornará em lagos, e a terra sedenta em mananciais de águas. Nas habitações em que jaziam os chacais, haverá erva com cana e juncos. Ali haverá uma estrada, um caminho que se chama o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para ele, para aqueles, os caminhantes, até mesmo os loucos não errarão. Ali não haverá leão, nem animal feroz subirá a ele, nem se achará nele, porque os remidos andarão por ele. E os resgatados do Senhor voltarão, e virão a Sião com júbilo, e alegria eterna haverá sobre as suas cabeças. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Amém? Glória a Deus. Essa é uma profecia de Isaías. É uma profecia que vai falar sobre um tempo de restauração,
sobre um tempo onde o Senhor mudaria a sorte daquele povo. Se você for ver o capítulo anterior, que é o capítulo 34, Deus está falando sobre um juízo que viria sobre o povo de Israel. E ele diz o quê? Que aquele povo enfrentaria uma disciplina por causa da sua desobediência. E a história de Israel nós já conhecemos, né? É um povo que desde ali do início o Senhor cuidou, o Senhor abençoou, o Senhor resgatou, o Senhor livrou, mas eles acabavam voltando para o mesmo erro. Eles acabavam voltando para a idolatria a outros deuses, né? E acabavam ali fazendo aliança com outros povos e acabavam quebrando a aliança que eles tinham com o Deus de Israel. Então, no capítulo 34, o Senhor ele diz àquele povo que eles passariam por um tempo de escassez, um tempo de disciplina. Logo mais, se você continuar a leitura aí do livro de Isaías, você vai ver que depois esse povo ele passa por um exílio, eles são levados cativos, né? São tirados ali da terra, da sua terra. E esse é o contexto em que Isaías traz essa profecia. Mas agora, no capítulo 35, Isaías está trazendo uma profecia de esperança, de restauração. Ele está dizendo àquele povo: vocês vão passar por tudo isso, mas o deserto vai voltar a florescer. Esse deserto, ele está falando da situação espiritual daquele povo. E aí Isaías então está dizendo: vai ser tempos difíceis, mas tudo isso vai passar. Porque o deserto passa, né, igreja? Depois vem outro, mas sempre passa, né? Glória a Deus por isso. Então Isaías está trazendo agora uma profecia de esperança. E essa profecia, ela não se limita apenas à situação daquele povo, do povo de Israel naquele momento, ou em um futuro muito próximo. Essa profecia, ela também aponta para Cristo. Ela também aponta para o plano perfeito de Deus, que foi enviar Jesus para nos salvar. Então ela não está falando apenas daquele tempo presente ou daquilo que ia acontecer logo nos próximos anos, mas ela também aponta para a obra de Jesus na cruz. E vamos então pensar um pouquinho mais sobre esse texto. E aquele povo, eles estavam vivendo ali um momento de sequidão espiritual. E quando no versículo 1 aí começa dizendo, né, o deserto e o lugar solitário se alegrarão disto, e o ermo exultará e florescerá como a rosa. Ermo quer dizer lugar seco, né, sem vida. E ali aquele povo estava vivendo essa situação de sequidão, né, de escassez espiritual. E o profeta então diz que aquele lugar seco ele vai voltar a florescer, porque é isso que o Senhor faz na nossa vida. Quando o Senhor chega na nossa vida, aquilo que está seco, Ele traz vida. Aquilo que não está mais florescendo, volta a florescer, porque o Senhor, Ele vai transformando o ambiente, vai transformando o nosso coração. E quando a gente pensa em deserto, logo vem à nossa cabeça tempos difíceis, não é mesmo? Quando alguém fala assim, eu estou passando por um deserto. Alguém já usou essa expressão? É a expressão de crente essa, né? Estou passando por um deserto. Essa pessoa, ela está dizendo que ela está vivendo um tempo difícil, um tempo de escassez, um tempo de dificuldade, né? Ela está passando ali por alguma situação muito complicada. E ela está então nesse período de dificuldade, vivendo esse tempo. Mas hoje eu quero pensar com a igreja em um deserto, mas não no deserto de dificuldades que acontecem aí na nossa vida. Eu quero pensar com a igreja em um deserto muito perigoso,
que o esfriamento espiritual traz. O esfriamento espiritual, ele instala um deserto no nosso coração. E o nosso coração, então, começa a ser uma terra seca, sem vida. E quando a gente está passando por isso, ou se encontra nessa condição de esfriamento espiritual, a gente está vivendo ali um deserto. Sem vida espiritual ativa, morte espiritual, longe de Deus. E esse deserto, ele é tão perigoso, porque ele nos tira o bem que nós temos mais precioso na nossa vida, que é a presença do nosso Senhor, que é a presença do nosso Deus. Então esse é um deserto que nós devemos nos preocupar. E nós não devemos aceitar essa condição de esfriamento espiritual, essa condição de estar longe de Deus, de estar insensível à palavra de Deus, insensível à presença do Senhor. Nós não podemos nos acostumar com isso e achar que está tudo bem. Porque vocês sabem, né, igreja, que o ser humano, ele acostuma com tudo. Até em ser frio, ele acostuma. E muitas vezes, essa frieza espiritual, esse afastamento do Senhor, vai se tornando rotineiro. E aí a gente começa ali a criar hábitos na nossa vida cristã. E começa a se enganar achando que está tudo bem. Eu vou à igreja, né? Eu congrego ali aos domingos. Então está tudo bem na minha vida espiritual. Mas nós sabemos que o nosso chamado, ele é muito mais profundo. Ele é muito mais profundo. E ele não se limita apenas a esse tempo que nós tiramos no domingo. O nosso chamado é um chamado em todo o tempo glorificarmos o nome do Senhor. Com toda a nossa vida, em todas as áreas da nossa vida. Então, a nossa vida espiritual, ela é muito mais profunda. Ela não se limita a 1h30, 2 horas de culto. É muito mais do que isso. E eu quero conversar essa noite sobre esse deserto de frieza espiritual, que, na minha opinião, é muito mais perigoso do que as dificuldades que a gente passa nessa terra. Sabe por quê? Porque quando você está em um deserto, no sentido de dificuldades que você está enfrentando, você pode passar por esse deserto com alegria, porque você pode passar com o Senhor do seu lado, segurando na sua mão. E ali você experimenta o sobrenatural do Senhor. Você experimenta grandes coisas do Senhor, né? Você entende o propósito de Deus naquele momento em que você está passando por aquela dificuldade, e você pode experimentar. Então, passar o deserto com Deus é totalmente diferente. Agora, quando você está nessa situação de sequidão espiritual, um deserto instalado no seu coração, esse é muito perigoso, porque esse pode tirar a presença do Senhor. Na verdade, ele tira a presença do Senhor da sua vida, a presença do Espírito Santo. E ali daqui a pouco, você está caminhando para longe, para longe, para longe, e saindo do propósito que o Senhor te chamou, saindo daquilo que o Senhor te convocou, né? E ali já não encontra mais prazer nas coisas do Senhor, já não encontra mais prazer na casa do Senhor, em meio aos irmãos, e aí a gente vai caminhando para longe. Então esse versículo 1, ele traz essa mensagem de esperança. O deserto vai voltar a florescer, né? Ele começa a trazer essa mensagem de esperança. É a promessa que Deus não só julga o pecado, mas Ele também restaura aqueles que confiam nele em tempos difíceis, né? Então esse versículo 1 também vai trazer isso à nossa memória, que o Senhor, lá no capítulo 34, como eu disse, Ele fala sobre um tempo de juízo sobre aquele povo, mas Ele também diz, vão voltar a florescer, porque aqueles que confiam em mim, eu serei com eles, né? E o Senhor traz essa mensagem. E no versículo 2, vamos olhar para ele, abundantemente florescerá, e também jubilará de alegria e cantará,
A glória do Líbano se lhe deu, a excelência do Carmelo e Saron. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. E esse deserto dessa profecia, o Senhor está dizendo para aquele povo, através do profeta Isaías, vocês vão florescer, mas vocês vão florescer com excelência. Vocês vão florescer em abundância. Quando ele cita aí Carmelo, Líbano, Saron, ele está dizendo que essa restauração ela viria com excelência, porque Saron, o Líbano, eram regiões ricas, produtivas, né? Eram regiões ricas e produtivas. Então ele diz: toda a excelência do Carmelo, toda a excelência do Saron, vocês vão florescer como essas regiões, né? Vão florescer com abundância e com excelência. Vamos olhar agora para o versículo 3. Fortalecei as mãos fracas e firmais os joelhos trementes. Aqui o profeta traz uma mensagem de encorajamento para aquele povo. E aí ele diz para aquele povo: ei, nesse tempo difícil que vocês vão enfrentar, confie no Senhor, não fiquem firmes, sejam constantes, né? Confie no Deus que chamou, no Deus que livra, no Deus que salva, no Deus que liberta. Confie no Senhor de Israel. Então ele traz essa mensagem de encorajamento para que eles possam permanecer firmes e não aceitar uma condição de frieza espiritual. E quando eu penso nessa mensagem para nós, eu penso que nós não devemos aceitar como normal viver nessa condição. Uma condição de frieza espiritual, de deserto no nosso coração. Nós não podemos nos acostumar com isso, aceitar viver dessa forma. Não, nós devemos nos revoltar contra isso e entender que só quem pode fazer alguma coisa pela sua vida espiritual é você. Não tem outra pessoa, é você. Só você pode fazer alguma coisa por você. Eu me lembro de um período que eu passei por essa sequidão espiritual. Eu estava e era uma sequidão espiritual dentro da igreja, tá, igreja? Não era porque eu não congregava, não. Eu estava congregando, vindo aos cultos, mas eu me sentia assim, né? Seca espiritualmente. Eu estava nessa condição. Foi um período que eu estava assim com muitos afazeres, né? Ainda hoje eu tenho, mas eu melhorei essa condição, né? E eu estava ali com muitos afazeres, eu estava que nem Marta, né? Priorizando ali os muitos afazeres e me esquecendo ali do meu tempo com o Senhor, me esquecendo de orar, de buscar a presença do Senhor fora do ambiente da igreja. E nesse período que eu estava dessa forma, isso me incomodava, mas ao mesmo tempo eu tentava justificar para mim mesmo, né, e para Deus. Eu tentava justificar que eu não fazia porque eu não tinha tempo. Senhor, olha como o meu dia foi hoje, Senhor. Senhor, olha como o meu dia, meu Deus, eu fiz tanta coisa hoje, Jesus. E eu não consegui de novo, né? E eu começava a falar isso para Deus. Mas isso me fazia mal porque eu ficava com aquele sentimento de culpa, né? De culpa. Até que um dia eu falei para mim mesma, eu preciso fazer alguma coisa por mim. Eu preciso fazer alguma coisa por mim. Ninguém vai fazer isso, ninguém vai vir aqui pegar na minha mão e bora lá, Kelly, vamos fazer o devocional, nós duas juntas. Eu preciso fazer alguma coisa por mim. E ali eu decidi fazer alguma coisa por mim. E quando eu comecei a fazer alguma coisa por mim, e eu comecei a clamar ao Senhor pela presença dEle, eu voltei a sentir a presença dEle bem pertinho de mim novamente, né? Eu saí daquela condição
porque o Senhor, Ele escuta o nosso clamor, Ele está atento ao nosso clamor, mas a gente precisa dar o primeiro passo, a gente precisa caminhar em direção a Ele, e Ele vai te ajudar, Ele vai te ajudar a sair da condição que você se encontra, porque o nosso Deus é um Deus que muda histórias, é um Deus que transforma vidas. O nosso Deus é esse Deus que transforma, que sara, que cura. Mas é necessário a gente primeiramente reconhecer a nossa condição. E não aceitar andar fraco. Mas não, ele traz uma mensagem de encorajamento, né? Firmai as mãos fracas. Firmai os joelhos trementes. Ou seja, não aceitem essa condição, mas se firmem. Sejam firmes. Sejam confiantes. E naquele momento eu decidi fazer. Porque eu também entendi, gente, ao longo da caminhada, que não adianta a gente ficar pedindo oração pela nossa vida espiritual se a gente não fizer nada. Não adianta a gente ficar nos grupos de oração, ore pela minha vida espiritual, eu quero pedir pela minha vida espiritual, né? Mas se a gente não der o primeiro passo, o Senhor não vai fazer. É necessário que a gente dê o primeiro passo. É necessário a gente entrar, né, nessa oração pela nossa vida, né, jejuar pela nossa própria vida, para que o Senhor possa então operar e nos tirar dessa condição. Amém? Seguindo, aí no versículo 4, vamos olhar para ele, diz assim: dizei aos turbados de coração, sede fortes, não temas, eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus. Ele virá e vos salvará. O profeta aqui continua animando o povo e dizendo, né, fala para os turbados de coração, né, confia, sede fortes, não temas, não tenha medo, porque o nosso Deus virá. O nosso Deus é aquele que nos livra, é aquele que nos guarda, né, que nos livra de todo mal. É um Deus que livra o seu povo. E no final desse versículo, olha aí para o final dele, diz assim, ó: ele virá e vos salvará. Aqui o Isaías começa a apontar para Cristo. Ele virá e vos salvará. Ele virá. E essa profecia, ela vai se cumprir na vida de Jesus. Ela vai se cumprir no ministério de Jesus. Ele virá e ele vos salvará. E ele veio, né, igreja? E ele veio. E por causa dele, por causa da cruz, hoje nós temos salvação, né? Hoje nós temos salvação, libertação. Ele muda a nossa condição espiritual. Ele veio e se entregou na cruz. Ele é o plano perfeito de Deus. Eu fiquei pensando sobre essa questão do plano perfeito de Deus. Jesus, Ele é o plano perfeito de Deus. E quantas vezes Jesus, Ele livrou Israel, né? Quantas vezes Jesus livrou? Eles adoravam outros deuses, né? Abandonavam, quebravam a aliança, e o Senhor ia lá, aí vinha o castigo, né? Por causa da desobediência. Eram dominados por outros povos, perdiam guerras, vinha o castigo ali sobre eles. E depois eles clamavam, né? Se arrependiam, clamavam ali ao Senhor, e o Senhor vinha com a misericórdia, com a graça, com a libertação. Mas aí eles voltavam, né, a fazer a mesma coisa. E aí você vai vendo que vai se repetindo a mesma coisa, né? Livra, depois desobedece, clama e o Senhor livra de novo. E aí o Senhor vem com o seu plano perfeito, que foi Jesus, que livrou de uma vez por todas, né? De aqueles que confiam nele, que entregam a sua vida para ele. Então Jesus é o plano perfeito de Deus. E no verso 5 e 6 vai falar sobre o ministério de Jesus. O que ele faria quando ele viesse à terra, né? Então Isaías começa a dizer: então os olhos dos cegos serão abertos
e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão como cedo, e a língua dos mudos cantará, porque as águas arrebentarão no deserto e os ribeiros no ermo. Esse foi o ministério de Jesus. Vamos confirmar lá em Mateus 11. Vamos ler o 4 e o 5. Mateus 11, 4 e 5. Quando João Batista começa a ouvir falar sobre os feitos de Jesus, ele envia seus discípulos, ali, para entender, como estava sendo feito ali, o que ele estava fazendo. E aí Jesus respondeu aos discípulos de João Batista. E aí Jesus diz para ele: ide e contai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, os paralíticos andam, os leprosos são purificados, e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e os pobres é anunciado o Evangelho. Aleluia! Essa foi a obra de Jesus e ainda é isso que Jesus fez. E nesse texto se cumpre a profecia de Isaías, que profetizou há mais de 600 anos antes de Cristo. Muito tempo antes ele profetizou, e Jesus veio e livrou e salvou o seu povo, e cumpriu o seu chamado nessa terra. E grandes coisas tem feito o Senhor por nós, e o Senhor continua fazendo, esses milagres nós continuamos vendo, o Senhor fazendo, o Senhor operando. E o maior milagre, que é a salvação. Nós fomos alcançados pelo maior milagre, a salvação. A salvação em Cristo Jesus. Então nesse texto se cumpre a profecia. Vamos olhar para... Eu ainda quero falar sobre o final do 6, que diz assim, Isaías 35, lá o final do versículo 6. As águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Ou seja, o Senhor está falando que as águas, elas vão inundar o deserto. Vai jorrar rios pela terra seca. É isso que Jesus faz na nossa vida. Então, quando nós estamos nessa condição que eu citei agora há pouco, essa condição de esfriamento espiritual, mas a gente não aceita essa condição e clama ao Senhor por uma restauração, e clama ao Senhor por uma mudança de vida, é isso que Ele faz. Ele envia água, Ele envia rios para inundar a terra seca, e essa água é o Espírito Santo do Senhor. Vamos confirmar isso lá em João 7. Nós vamos ler o versículo 37 e 38. João capítulo 7, versículo 37 e 38. E no último dia da festa, o dia mais importante, Jesus se colocou em pé e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. 38. Como diz a Escritura, rios de água viva correrão do interior de quem crê em mim. Então, aquele que crê no Senhor, a promessa é: rios de água viva vão correr do seu interior. Ou seja, o Espírito Santo de Deus. Isso ele está falando a respeito do Espírito Santo do Senhor. Então, quando nós cremos, quando nós clamamos e não aceitamos essa condição, o Senhor ele envia rios de água viva. Lembra lá do primeiro versículo que ele diz: quem tem sede, venha a mim e beba. Venha. Ou seja, uma ação. Ele nos convida para uma ação. Venha, caminha. Reconheça o seu estado, reconheça a sua condição e não aceite ela, mas caminhe em direção daquele que pode mudar a condição, que pode mudar a circunstância. E diga: Senhor, eu tenho sede. Muda a condição do meu coração. Senhor, eu não aceito viver
numa frieza espiritual. Senhor, eu não aceito viver num deserto espiritual. Eu não aceito essa condição, Senhor. Eu reconheço que eu sou uma terra seca. É necessário, primeiramente, a gente reconhecer, porque é a parte mais difícil, principalmente para quem já está na igreja. Muitas vezes é difícil para a gente reconhecer que está nessa condição. É difícil, porque mexe um pouco com o nosso orgulho. Mas o Senhor nos convida a clamar pela água que Ele pode nos dar e mudar a nossa condição. E aí o deserto vai voltar a florescer. E o deserto será encharcado pela água viva que vem dos céus, né? Os rios que o Senhor envia para molhar a terra seca do nosso coração. O Senhor faz grandes coisas. A gente só precisa clamar, crer, clamar e reconhecer o nosso estado. Não ter vergonha de reconhecer, mas entender que o nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, para mudar a nossa condição e fazer grandes coisas na nossa vida. Amém? Vamos seguir para Isaías, lá em Isaías 35. E agora nós vamos olhar para o versículo 7. E a terra seca se tornará em lagos, e a terra sedenta em mananciais de água. Nas habitações que jaziam chacais haverá ervas com canas e juncos. Ou seja, o Senhor continua falando: ei, quando você crê, quando você recebe Jesus, a obra de Jesus na sua vida, é isso que Ele faz, né? Ele cita o ministério de Jesus, aquilo que Jesus iria fazer na terra, e aí Ele começa a dizer: olha, e o que vai acontecer? A terra seca se tornará em lagos, a terra sedenta em mananciais de água. Então, ou seja, a obra que Jesus faz na nossa vida, quando nós cremos, a terra seca se torna em mananciais de água. Tudo isso é o que o Senhor faz quando nós cremos e nós confiamos nele, e nós buscamos e nós reconhecemos o nosso estado, e a gente clama então pela presença do Senhor, e Ele vem com graça e misericórdia sobre nós. Amém? E muda a nossa situação. No verso 8, ele diz: e ali haverá uma estrada, um caminho, que se chamará Caminho Santo. O imundo não passará por ele, mas será para aqueles, os caminhantes, até mesmo os loucos não errarão. Que caminho é esse, igreja? Falem aí bem alto. Que caminho é esse? Jesus. Esse é o caminho santo. Lá em João 14:6, o que fala? Quem lembra? O que Jesus diz aos seus discípulos? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho santo. Jesus é o caminho. Então o profeta está dizendo: ei, vai vir um caminho e vocês não mais estarão perdidos. Vocês não mais caminharão perdidos. É um caminho, mas não é qualquer caminho. É um caminho santo. E aí vem uma parte bem difícil. Bem difícil de se ouvir. Ele diz o quê? É um caminho que está disponível para todos caminharem. Mas esse caminho é um caminho santo. O imundo não passará por ele. E quando a gente pensa no imundo, quando a gente pensa em imundo, a gente pensa em quê? Sujeira. E a Bíblia, ela relaciona sujeira a quê? Ao pecado. Ou seja, os que andam na prática do pecado não caminharão por esse caminho, porque esse caminho é um caminho santo. É um caminho santo. Então os imundos, eles não passarão por esse caminho.
Por isso que é necessário reconhecermos o nosso pecado e abandonar o nosso pecado, pedir perdão ao Senhor pelos nossos pecados e receber o Senhor Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas. E aí dessa forma nós vamos estar verdadeiramente caminhando no caminho. E nunca mais vamos nos sentir perdidos. Nunca mais você vai se sentir perdido. Você vai se sentir sem direção, sem alvo, sem propósito. Porque o nosso maior propósito aqui nessa terra é o céu. É aquilo que Jesus nos prometeu. E nós sabemos que nós só vamos chegar a esse propósito caminhando pelo caminho santo. Caminhando por Jesus. A palavra de Deus diz o quê? Sede santo porque eu sou santo. Sem santidade o homem não verá Deus. Então, sem santidade, nós não vamos ver o nosso Deus, o nosso Senhor. Então, por isso que nós precisamos viver uma vida de santidade. O Senhor nos chama a essa vida de santidade, a caminhar pelo caminho, caminhar com Jesus, no caminho que é Jesus. E muitas vezes, igreja, o que traz a frieza ao nosso coração, a esse deserto, a essa sequidão que se instala no nosso coração, muitas vezes é o pecado. É o pecado. E normalmente a gente fica assim muito... se preocupa mais quando, vamos dizer assim, com pecados que o pessoal diz que é grande, né? E a gente sabe que na Bíblia não tem isso, né? Nem grande nem pequeno. Mas muitas vezes a gente olha para alguns pecados e enxerga eles grandes, e os que a gente pratica, a gente acha assim, não, isso aqui todo mundo faz, né? Nada a ver, isso aqui é simples, isso aqui todo mundo faz, né? Mesmo estando na igreja, mas o pessoal faz isso aqui. E aí a gente só olha para os grandes, né? Para a prostituição, para quem está nos vícios, né? E aí a gente começa a nos sentir mais santo porque a gente não faz, não pratica aquele pecado. Mas, igreja, pecado é pecado. E ele chega na nossa vida de uma forma muito sutil. Muito sutil. E se a gente não tomar cuidado, ele vai se tornando prática, rotina. E ali, daqui a pouco, está trazendo essa frieza espiritual ao nosso coração. E a gente nem percebe. E ali, se a gente não tomar cuidado, essa frieza, ela vai crescendo. Ela vai crescendo. E daqui a pouco a gente está o quê? Insatisfeito com tudo. A gente começa a reclamar de tudo. Aí a gente começa a vir para o culto e reclamar. Ah, aquela menina pregou ali falando besteira, né? Não gostei daquela pregação, não gostei daquele louvor, né? Não gostei. A fulano olhou para mim com a cara torta lá na igreja, não vou mais lá, né? Chego na célula e começo a ver problemas, né? Vejo ali erros e começo a comentar esses erros, porque eu estou ali enraizado por uma frieza. Não que a gente não pode ver os erros, claro que nós devemos ver, mas quem está cheio do Espírito Santo vê o erro e pensa assim, eu vou ajudar de alguma forma, né? Eu vou ajudar, né? Fulano errou e eu vou ali ajudar ele a passar por isso. Eu não vou pegar o erro do fulano e sair comentando para pessoas que não vão resolver, que não vão ajudar e não conto para o dono da história, né? Mas quando a gente está cheio do Espírito Santo, a gente enxerga e pensa com aquele olhar de misericórdia, com aquele olhar de eu vou ajudar, né? Eu vou estar junto. Tem essa necessidade aqui e eu vou ali ajudar de alguma forma, eu vou contribuir de alguma forma. Então é totalmente diferente. Por isso que é tão perigoso. É tão perigoso a gente alimentar frieza espiritual, se acostumar com frieza espiritual. É perigoso porque a gente pode perder a nossa salvação. Nós podemos perder o nosso bem mais precioso, que é a presença do Senhor nas nossas vidas. Vamos continuar. E no verso 9,
o Senhor, o profeta Isaías continua dizendo assim: ali não haverá leão, nem animal feroz subirá a ele, nem se achará nele, porque os remidos andarão por ele. Quem andará no caminho? Os remidos. E esse caminho é um caminho seguro. É um caminho seguro. Jesus é um caminho seguro. Nenhum mal chegará até nós quando nós estamos em Jesus, né? Porque o Senhor é quem nos guarda, é quem nos livra, é quem nos protege. E quando eu digo nenhum mal, porque nós estamos guardados no Senhor, eu não estou falando que não vamos passar por dificuldades, tá? Isso aí é totalmente diferente. Sim, meu querido, mesmo você andando no caminho, você vai ter muitas aflições, né? O Senhor não nos enganou, Jesus não nos enganou, Ele não nos chamou para uma vida perfeita, sem dificuldade. Pelo contrário, Ele disse, né, que no mundo nós teríamos aflições, mas que era para nós ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo e nós precisamos estar do lado dele. Mas nesse caminho, sim, tem proteção, tem livramento, né? Ele diz ali: não haverá leão, nem animal feroz subirá a ele, nem se achará nele, porque os remidos andarão por ele. O caminho que é Jesus, nós encontramos proteção no Senhor. E no 10, no versículo 10, vem a promessa final. Vem a promessa final. Vem aquilo que o Senhor anunciou quando Ele passou por aqui, né? Jesus, quando Ele veio à terra, Ele cumpriu o seu ministério. E aí no final do seu ministério, Ele tem uma conversa ali com seus discípulos. E aí Ele diz assim: é necessário que eu vá. É necessário que eu vá, mas eu vou deixar o Consolador. Eu vou deixar o Espírito Santo com vocês. E eu estou indo fazer o quê? Preparar um lugar, né? Jesus, então, na sua conversa final ali com seus discípulos, Ele deixa essa promessa: eu estou indo preparar um lugar. E aí esse lugar é para os resgatados do Senhor. É para aqueles que foram alcançados pela misericórdia e a graça de Jesus, pelo sacrifício de Jesus. Aqueles que um dia entenderam a sua condição de pecador e não aceitou essa condição e aceitou o sacrifício de Jesus no seu coração e entendeu que esse sacrifício era por ele. Então os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com júbilo e alegria eterna haverá sobre as suas cabeças. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Amém? Então essa é a promessa do Senhor para nós. Aqui Isaías, ele está falando no retorno, ele também está falando do retorno do povo de Israel do exílio. Mas ele não está falando só desse retorno, ele também está apontando para a promessa vindoura, né? Para aquilo que Jesus também veio anunciar. Então, para os resgatados, para aqueles que entregaram a sua vida a Jesus, tem uma promessa de uma alegria eterna. Só que essa alegria eterna, igreja, não é aqui nessa terra. Essa alegria eterna é lá no céu. E nós só vamos chegar nesse lugar com santidade, pelo caminho santo. Nós só vamos chegar a esse lugar se nós mudarmos de direção e começarmos a caminhar ali verdadeiramente em Jesus, né? Não aceitarmos essa condição de frieza espiritual, não nos acostumarmos a ser apenas frequentadores de igreja, mas nos posicionarmos como adoradores, servos do Senhor em todo o tempo, né? Filhos de Deus. Então o Senhor nos chama a declarar essa identidade de filhos ao mundo. Nós somos filhos. E como o pastor falou no domingo passado, a gente declara isso ao mundo.
através do nosso comportamento, das nossas atitudes. Para a gente encerrar, vamos abrir lá em Apocalipse 7 e vamos ler do 15 ao 17. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá o seu tabernáculo sobre eles. Continua. Nunca mais terão fome, nem sede, nem cairá sobre eles o sol, nem calor algum. O 17. Porque o Cordeiro que está no meio, diante do trono, os apacentará e os conduzirá às fontes das águas da vida, e Deus lhe enxugará dos olhos toda lágrima. Essa é a promessa para a igreja. Essa é uma promessa de uma alegria eterna. Mas essa alegria, igreja, nós só vamos encontrar no céu. No céu. Por isso que nós não podemos desviar do caminho. Nós devemos caminhar sempre no caminho santo, que é Jesus. Amém? Vamos ficar em pé. Vamos orar ao Senhor. Amém. Isaías, com essa profecia, ele estava lembrando aquele povo sobre o Deus que ele servia. Um Deus que livra, um Deus que fortalece, um Deus que não precisa de cenário perfeito para agir. Deus que não precisa de condições perfeitas para agir. Mas Ele é especialista no impossível. Então até mesmo pessoas que a gente olha e diz, não tem jeito aos olhos humanos, para o Senhor tem jeito. Para o Senhor tem jeito. Ele faz, porque Ele faz florescer no deserto dele. Ele envia da água e Ele faz uma terra seca agora ser mananciais de água. Rios invadem a terra seca. E a terra seca agora volta a ser encharcada pelo Espírito Santo do Senhor. E volta a frutificar. Essa é a obra de Jesus. Essa é a obra de Jesus. Por isso que nós não podemos olhar para nós e achar que eu já estou muito seco, eu já estou muito frio. Não. E nem olhar para o outro também com esse olhar. Com um olhar de sequidão, né? Olhar para o outro e achar que o outro não tem jeito, que não tem como. Não. Aquele que abre a sua boca e reconhece o seu estado diante de Deus, o Senhor vem com graça e misericórdia e muda a condição. O Senhor muda a condição do homem. O Senhor faz novas todas as coisas. Teve jeito para mim. Tem jeito para todos nós, porque o Senhor, Ele não quer perder uma alma. O Senhor quer que todos nós possamos então caminhar verdadeiramente com Ele, nesse caminho de santidade, nesse caminho que é estreito, é difícil, não é fácil, mas é um caminho prazeroso, porque nos dá a convicção de uma alegria eterna, de uma vida eterna. É um caminho que nos dá vida e vida em abundância. É um caminho que nós somos alcançados pela graça e a bondade do Senhor todos os dias. É um caminho que gera uma gratidão tão grande no nosso coração, que até em meio às lutas a gente consegue ver a mão dEle. A gente consegue enxergar a mão do Senhor. Até nos dias difíceis, a gente consegue enxergar o Senhor e dizer: o Senhor está comigo, o Senhor é comigo. Então, igreja, não rejeite esse caminho, não rejeite Jesus. Aquele que nos visita também essa noite, não rejeite esse
espiritual. Não aceite isso na sua vida, porque você não foi chamado para isso. Você foi chamado para que você possa jorrar da água viva, da água que Ele pode dar. Você foi chamado para jorrar para a vida dos outros. Quem tem sede, venha a mim e beba. É o chamado de Jesus. Quem tem sede, abra a boca agora. Quem tem sede, abra a sua boca e reconheça a sua condição. Se essa palavra de alguma forma falou ao seu coração, abra a sua boca agora e reconheça diante do Senhor. Senhor, essa é a minha condição. Senhor, essa é a condição do meu coração. Eu me encontro assim, com uma terra seca, árida, sem vida. Eu me encontro como uma terra sem vida, infrutífera. O meu coração, Senhor, tem sido um deserto. O meu coração tem sido um deserto. Mas eu não aceito essa condição. Eu te peço perdão, Senhor, por ter alimentado essa condição. Peça perdão para o Senhor se você alimentou essa condição. Se você se acostumou a viver dessa forma. Peça perdão. Quem tem sede, venha a mim e beba. Esse é o chamado de Jesus. E do seu interior fluirão rios de água viva. Jesus chama para que você beba da água que Ele pode te dar. E a partir disso, do seu interior vai fluir rios de água viva. E aquele que era visto como alguém que não tem jeito, com o seu testemunho mostrará que com Jesus tudo tem jeito. Que Jesus faz de novo. Que Jesus está disponível para nos livrar, nos curar e nos salvar. Oh, Jesus. Senhor, nós reconhecemos que nós precisamos, Senhor, da água. Nós precisamos, Senhor, do Teu Santo Espírito. Senhor, diante de Ti nós reconhecemos a nossa condição. Nós reconhecemos a nossa condição, Senhor. Senhor, nessa terra seca. Senhor, essa terra seca, árida, que precisa de água. Oh, Jesus. É o meu coração, é os nossos corações, Jesus. Nós reconhecemos a nossa condição e nós te pedimos perdão, Jesus. Nós te pedimos perdão. Oh, Jesus, que o Senhor possa, Espírito Santo, ir ministrando nos corações aqui essa noite e ministrando sobre as vidas que estão aqui essa noite. Oh, Espírito Santo de Deus, oh, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo, nós clamamos pela Tua obra. Faz uma grande obra, Senhor, no nosso meio. Faz uma grande obra nas nossas vidas, Jesus. Muda o estado do nosso coração, Senhor. Muda a condição, Jesus. Eu queria orar com aqueles aqui na frente, com aqueles que reconhecem, que se encontram nessa condição, que reconhece que no seu coração tem se instalado essa terra seca, árida, sem vida. Se você se reconhece nessa condição, eu queria te convidar aqui à frente e eu queria orar com você. Se você entende que essa tem sido a sua condição espiritual, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, se você reconhece essa condição, venha, no nome de Jesus. Eu quero orar com você, eu quero orar pela sua vida. Você reconhece e você quer mudança, você reconhece, enquanto você está caminhando aqui na frente, você está dizendo no mundo espiritual: eu me revolto contra essa condição. Eu não aceito viver dessa forma. Eu não aceito
aceito viver assim porque eu não fui chamada para isso. Eu não aceito viver dessa forma. Se você reconhece, venha no nome de Jesus. No nome de Jesus, mas você vai vir declarando isso, dizendo isso. E no mundo espiritual, você está declarando, esses passos aqui à frente está declarando isso. Mas é claro que depois vai exigir o nosso posicionamento diante dessa condição. Comece a orar ao Senhor. Comece a orar ao Senhor. Engrandeça o nome do Senhor. Senhor, muda a nossa condição. Senhor, muda a condição do nosso coração. Muda a nossa condição espiritual, Jesus. Nós queremos, Senhor, participar da promessa. Nós queremos participar da promessa, Senhor. Nós queremos, Senhor Jesus, ser participantes da promessa. Nós queremos caminhar pelo caminho santo, que é Jesus. Nós queremos caminhar com Jesus. Nós não aceitamos essa condição de frieza espiritual, Jesus. Nós não aceitamos. E nós clamamos pela Tua graça e pela Tua misericórdia, Jesus. Nós clamamos pela Tua graça e a Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Oh, Jesus, muda a condição do nosso coração. Muda, Senhor. Muda, Jesus. Nos ajuda. Nos fortalece essa noite. Tu és a nossa força, Senhor. Tu és a nossa força. Tu és o nosso socorro bem presente. Oh, clame ao Senhor. Clame ao Senhor pela água. Clame ao Senhor pela água. Clame ao Senhor pela água. Para que essa água ela possa inundar o seu coração nesse momento, a tua vida, o teu corpo. Clame ao Senhor, fala: Senhor, eu quero beber dessa água. O Senhor diz: aquele que tem sede, vem a mim e beba. Aquele que tem sede, vem a mim e beba. Clame ao Senhor pela água. A água que o mundo não pode dar, mas somente Jesus, somente Jesus. Ele diz: aquele que tem sede, vem a mim e beba. Clame, clame por essa água. Clame que essa água possa agora, que essa água possa agora molhar o teu coração, a tua vida. Oh, Jesus, derrama, Jesus. Derrama, Espírito Santo de Deus. Derrama o teu Santo Espírito sobre nós. Derrama o teu Santo Espírito, Senhor, sobre nós. Encharca, Senhor, o nosso coração. Encharca, Senhor, o nosso coração, Senhor, com o teu Espírito Santo, Jesus. Porque o teu Espírito Santo é aquele que reanima, é aquele que fortalece. Oh, Jesus, enche, Jesus, os nossos corações. Oh, Jesus, derrama do teu Santo Espírito. Clame ao Senhor, igreja, clame ao Senhor, para que o Senhor possa derramar dessa água sobre a tua vida, para que o Senhor possa derramar. Oh, reconheça a sua condição diante dEle e clame para que Ele possa derramar, Jesus, essa água. Oh, Jesus, derrama, Jesus. Mata a sede dos sedentos, Jesus. Daqueles que têm sede, Jesus, de Ti. Daqueles que têm sede da Tua presença, Jesus. Oh, Jesus, derrama do Teu Espírito. Derrama do Teu Espírito, Jesus. Derrama do Teu Espírito sobre aqueles que têm sede. Oh, Jesus. Derrama, ó igreja, clame ao Senhor. Engrandeça o nome do nosso Senhor, do amado da nossa alma, do nosso Deus Todo-Poderoso. Oh, Jesus, Tu és grande, Tu és poderoso. Tu és aquele que muda a circunstância. Tu és aquele que muda a direção.
Tu és aquele que nos coloca no caminho certo. Tu és o caminho, Jesus. Tu és o caminho. Oh, Jesus, enche, Senhor, os corações. Enche os corações com a Tua presença. Muda a história dos Teus filhos, daqueles que têm se colocado nesse momento diante de Ti. Daqueles que estão reconhecendo a sua condição diante de Ti. Estão clamando por mudança, por transformação. Oh, Jesus, em nome de Jesus nós clamamos, Senhor. Faz uma grande obra no nosso meio. Completa, Jesus. Vamos louvar esse louvor. Vamos louvar esse louvor, igreja. Jesus.
se identificar. Se tem alguém que está fazendo isso, no nome de Jesus. Se você ainda não serve o Senhor, mas está tomando essa decisão hoje, aqui na frente, ou se você está se reconciliando com o Senhor, levante uma de suas mãos, para que a gente possa orar com você. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Se reconciliando. Glória a Deus. Amém. Se tem mais alguém que está fazendo isso, se junte aqui ao nosso irmão, para que a gente possa então orar por você, pela sua vida. Vamos orar então pelo irmão. Senhor Deus Todo-Poderoso, Papai querido, teu filho volta para a tua casa, Senhor, essa noite. Senhor, o teu filho, Senhor, está tomando essa decisão, Pai, de renovação da aliança contigo. Aliança, Senhor, que um dia foi quebrada, mas nessa noite ele toma a decisão de renovação, de voltar para a casa do Pai, Paizinho. Nós louvamos e engrandecemos o teu nome por isso. Muito obrigada, Jesus, que o Senhor seja com ele, que o Senhor o fortaleça nessa decisão, que o Senhor seja com ele, Papai querido, o ajudando nessa caminhada, Pai, nessa decisão que ele está tomando essa noite, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Glorificado e exaltado seja o nosso Deus. Aplauda o Senhor. Glorificado seja o nosso Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Receba um abraço aí do seu irmão. Aleluia. Amém. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que pedido foi, ouvirei de sua voz, te abençoarei. Meu Deus, acho que tem uns avisos, né? Eu tô bem à frente aqui. Vamos lá. Irmãos, olha, pela agenda da semana, terça-feira tem o Tadel, todos estão convidados, às 19h30. Na quinta-feira tem a célula, às 20 horas. E domingo, culto, celebração aqui às 18 horas. Tem um aviso. Me lembrei que eu tenho um aviso. Gente, sábado vai ter aqui um encontro para os pais dos jovens que participaram do retiro Identidade, né? Retiro que aconteceu no final de semana passado. Então, nós queremos nos reunir com os pais desses jovens. Vai ser às 19h30 aqui na igreja, tá? No próximo sábado. É isso, irmãos. Vamos orar rapidamente para o Senhor abençoar a nossa semana, nossa família, nosso trabalho. Ore aí no seu lugar. Senhor Deus, muito obrigado pela palavra, pelo teu alimento, pela tua presença. Mas nós queremos, Pai, retornarmos para os nossos lares, debaixo da tua proteção. Que o Senhor possa nos dar as respostas durante essa semana. Que o Senhor possa nos direcionar durante essa semana. Que o Senhor possa, Pai, quebrantar cada vez mais o nosso coração para ouvir o Senhor nos chamando para um relacionamento cada vez mais íntimo, sincero e profundo contigo. Nós te pedimos isso, Pai, em nome de Jesus. Nos leva para os nossos lares debaixo da tua proteção, Senhor. Assim nós oramos e por fé nós já te agradecemos, Jesus. Amém. Glória a Deus. Oh, obrigado, Senhor.